Como nós havíamos anunciado, né, e sempre participa conosco, o jornalista Erivan Lima, agora a partir das 7h30, né, já participa conosco e já está em contato aqui com o nosso programa, o qual eu já desejo o meu bom dia a você, Erivan, e seja bem-vindo a esta edição do Notícias em Debate. Olá, Vital, bom dia a você que acompanha o jornal Notícias em Debate, mandar um bom dia para o Júnior, para o Ricardo, para todos aí na TV Centro-Sul. Estamos aqui a postos. Então é isso, Erivan, vamos lá. Agora aqui no Notícias em Debate, nós iremos destacar que o governo do estado do Piauí vai exigir a comprovação de vacina para as pessoas terem acesso aí a órgãos públicos do estado. Portanto, vamos aqui às informações, a nota que foi divulgada aí pela própria Secretaria de Estado da Saúde aqui do Piauí. Olha, o secretário Florentino Neto, anunciou na manhã desta segunda-feira que o governo do Piauí vai exigir a comprovação do esquema vacinal completo contra a Covid-19 para acesso aos estabelecimentos públicos no estado. A medida já foi acertada com o governador Wellington Dias e está sendo elaborada pela Secretaria de Governo. O decreto com as regras de cumprimento entra em vigor ainda esta semana. A apresentação obrigatória do comprovante de vacinação para entrada em estabelecimentos públicos vinculados à administração estadual deve reforçar o incentivo à vacinação de todos os piauienses contra a doença. Segundo o Florentino, a imunização completa é necessária para evitar as novas ondas da doença. Portanto, está aí esta informação, né? Mais uma vez frisando que foi divulgada aqui em nota oficial pela própria Secretaria de Estado da Saúde aqui do Piauí. Então, está aí esta informação, Erivan. Aqui na nota eles colocaram que é para reforçar um incentivo à vacinação dos piauienses, né? Mas como é que você analisa esse incentivo aí? Bem, o governador do estado, Wellington Dias, do PT, ele tem se valido da pandemia do novo coronavírus e, naturalmente, escalando aí especialmente o secretário de Saúde, Florentino Neto, que cumpre cegamente tudo o que o governador determina. Então ele tem se valido dessa pandemia para tentar ficar na ordem do dia aí, no noticiário. Ele é candidato ao Senado no ano que vem, 2022, e tem lançado mão de todas essas alternativas aí de propaganda para se manter no noticiário. Nós sabemos que até agora o próprio governador já tinha sido vacinado 2 vezes, esteve lá em Glasgow, na Escócia, e foi contaminado. De tal maneira que a gente reconhece a importância das vacinas. O Brasil é um país que tem uma expertise, como se usa nos termos atuais, muito grande no que diz respeito à vacinação. Agora, do ponto de vista objetivo, essas vacinas que estão sendo aplicadas têm avançado aí, tem um grau variável de eficácia, mas a gente sabe, por tudo que tem sido divulgado também, que as vacinas, elas não estão ainda com seus estudos totalmente concluídos, né? Inclusive eu recebi aqui no WhatsApp uma imagem muito interessante de dois macacos, né? E o filho pergunta para o pai quando é que vai se vacinar, e o pai responde para o filho dizendo que calma, filho, calma, estão testando a vacina nos humanos. Então, dando a entender que depois de tudo comprovado, é que aí a gente conclui por dedução, é que eles estariam, digamos assim, abertos para os primatas, né, para tomar a vacina.
Do ponto de vista objetivo é isso, a vacina tem, ali de acordo com o que tem sido divulgado até agora pelos órgãos de saúde e sanitários, ainda tem um grau de eficácia que não está 100% comprovado. Tanto é que muitas pessoas que já tomaram até 3 doses, muitas pessoas, infelizmente, morreram em decorrência da Covid-19. E eu fico me perguntando aqui se essa nova cepa que supostamente surgiu na África, se é preciso dar toda essa atenção. Sabe-se, de acordo com o que tem sido divulgado até agora pela chamada grande mídia, né, que o grau de letalidade dessa nova cepa ainda o grau de letalidade é bastante modesto em relação às cepas anteriores. Da maneira que o mundo todo, e aí os cientistas, os pesquisadores, pelo que a gente acompanha no noticiário mais isento, porque aqui no Brasil, qualquer coisa relacionada com esse vírus vira propaganda política, especialmente aqui no Nordeste, onde a maioria dos governadores são contra o atual presidente da República. E existe um plano que o establishment decidiu colocar em prática para derrubar de qualquer jeito o atual presidente da República, mesmo arrebentando com as finanças do país. Eles não estão preocupados em salvar vidas, na minha modestíssima opinião, porque se assim o fosse, estariam repassando desde o início da pandemia informações qualificadas, dando atenção aos médicos. Nós estamos vendo aqui médicos no Brasil estão sendo, inclusive, criminalizados, e médicos são cientistas. Eles se formaram em ciências médicas. Então, muitos médicos sendo criminalizados, como a gente acompanhou naquela famigerada CPI da Covid, né, comandada aí pelo senhor Renan Calheiros e por Omar Aziz, e tem uma ficha, um prontuário longo, né, uma ficha policial longa, os dois, aí para ser esclarecida proximamente, a gente espera, porque esses processos estão dormitando lá no STF, no Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros tem mais de uma dúzia de processos para os quais ele tem que responder, mas se tornou uma figura notória pela grande mídia por ocasião dessa famigerada CPI da Covid. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu penso assim, que deveria o governo do estado do Piauí estar realmente enfatizando na informação, colocando equipes para informar as pessoas, mas com informações absolutamente credíveis e não apenas exercício de raciocínio para atender interesses eleitoreiros. O que a gente viu no início da pandemia foi um verdadeiro terror, onde em Teresina, por exemplo, um carro de som saía assombrando as pessoas na capital do estado com um caixão de defunto em cima do carro. Coisa assim realmente que a gente só acredita porque as imagens e os vídeos foram divulgados. Isso em Teresina, a capital do estado. Imagina o terror que não se implantou também no interior do estado. Quero aqui concluir essa sua pergunta, Vital, dizendo que nós não somos negacionistas. Não estamos negando que o vírus não existe, ele existe sim. Não estamos negando que ele produziu a doença da Covid-19, produz sim. Não estamos negando que as mortes aconteceram sim. Agora, é inegável que o vírus virou instrumento de propaganda política, e aqui no Piauí, o governador do estado, Wellington Dias, que sabe que nós temos aqui praticamente metade da população numa situação de pobreza extrema, onde as pessoas não têm direito à informação e não sabem cobrar uma informação que seja verdadeiramente isenta. Ele vem se valendo disso para tentar emplacar o domínio político, continuar dominando politicamente no estado do Piauí. Tem 40 anos de poder, tem 4 mandatos de governador e está utilizando o dinheiro que é nosso, pagadores de impostos,
para fazer o que acha que deve fazer para assombrar, para impor aí uma truculência, são medidas totalitárias, medidas autoritárias que o governador está tomando e sem base científica. Tem um comitê lá que ele diz que orienta, que decide as coisas, mas eu, vendo tudo que já vi, tenho pelo menos o direito de duvidar. É com você, Vital. É isso, Erivan. E aí, só complementando também aí, o que a gente analisa é que o governo federal, né, o presidente Jair Bolsonaro, o que ele defende muito é a liberdade, principalmente nesse sentido de tomar a vacina ou não. Nós sabemos que é importante, é necessário para que o nosso sistema imunológico tenha aí forças para combater o vírus da Covid, né? Mas o presidente, ele sempre defende a liberdade das pessoas quererem tomar ou não, né? Nunca foi uma posição do governo federal de obrigar a população a tomar a vacina. E aí o governo do estado toma essa medida que nós percebemos que, de certa forma, é uma maneira de obrigar as pessoas a tomarem a vacina, porque certamente as pessoas precisam resolver suas questões em órgãos públicos, nesse sentido aqui isso é órgãos públicos do estado, mas certamente as pessoas têm necessidade de resolverem suas pendências e agora, para estarem resolvendo essas pendências, precisam comprovar a sua vacinação para ter acesso a esses órgãos, né? Infelizmente é uma forma de obrigar, né? Eles colocaram aqui na nota que é um incentivo para que as pessoas se vacinem, mas o que nós percebemos é que, de certa forma, estamos condicionados, né? Mas, enfim, é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, Ivan? Ou podemos seguir para o intervalo? Não, são medidas de quem tem vocação para ser ditador, né? Para oprimir o povo e para manter o povo manietado, né? Eu quero dizer que, mais uma vez, que nós não somos contra a vacinação, elas estão aí. Mas ele, governador, só para refrescar a memória, foi à Europa, lá no Reino Unido, em Glasgow, na Escócia, e embora já tendo tomado 2 doses de vacinas, ele ainda foi contaminado. E aí é aquilo que eu já falei. Muitas outras pessoas que tomaram as vacinas ainda estão sendo contaminadas, e algumas, inclusive, lamentavelmente, já morreram, mesmo tendo tomado até 3 doses da vacina, de tal maneira que as vacinas, até agora, pelos fatos que estão postos, elas não são 100% eficientes no sentido de realizarem uma barreira sanitária totalmente segura. Mas são vacinas ainda em caráter experimental, tanto é que tem um estudo aí dizendo que um estudo científico publicado nos Estados Unidos da América, que o conhecimento pleno da vacina só vai estar pronto em 2026. Nós estamos ainda em 2021, isto é, daqui a 5 anos, que é exatamente o tempo que geralmente os cientistas, os pesquisadores levam para produzir uma vacina com 100% de afirmação com relação à sua eficácia e também medindo, inclusive, o percentual de garantia que essa vacina pode oferecer. Nós sabemos que a vacina contra a cachumba, a vacina contra a poliomielite e todas as outras doenças endêmicas, as vacinas demoraram muito tempo. E tem esse estudo publicado nos Estados Unidos que ele só estará concluído toda essa pesquisa para que a ciência, como se diz, possa afirmar categoricamente o grau de imunização da vacina apenas em 2026, de tal maneira que me parece que para a gente conviver com o vírus, o importante são informações lúcidas, informações confiáveis, informações que não estejam acompanhadas de interesses politiqueiros eleitorais, como a gente tem visto, infelizmente.